Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país, aqui a Rádio Bandeirantes. Aqui é o veículo mais importante da plataforma Bandeirantes de Comunicação, porque aqui começou tudo. E muito obrigado pelo carinho da sua audiência, porque desde o início a Rádio Bandeirantes fez rádio para você. Você é o nosso principal e único censor. Bom, o caso do garoto Henri Borel só traz à tona uma realidade triste de agressões domésticas contra crianças, contra mulheres, contra senhores e senhoras de idade, contra quem não tem quase que condição de se defender. Ontem a gente fazia uma entrevista com a advogada da babá, né, do menino Henri, a Tainá, a doutora Priscila Sena. Foi uma entrevista rápida, como é entrevista de televisão. Tem tempo para tudo, tem hora para começar, tem hora para terminar e daí por diante. E por isso foi uma entrevista, a meu ver, muito apressada, com coisas ainda a ser completadas que a gente pode dizer aqui na rádio. Doutora Priscila Sena, é um prazer falar com a senhora. Datena, bom dia, o prazer é todo meu. Doutora Priscila, ontem nós interrompemos a entrevista num ponto importante quando a gente confirmava já definitivamente que a Tainá resolveu mudar o seu depoimento com base de que ela realmente havia omitido a verdade no primeiro depoimento. Por isso, procurou uma advogada séria como a senhora, foi até a delegacia e renovou o depoimento que ela havia dado, corrigindo detalhes que ela havia mentido ou omitido mesmo por pressões de quem mais? Da Monique ou do Jairinho? Vamos começar por essa questão. Datena, primeiramente, obrigada pelo elogio. Bom, segundo me foi passado pela Tainá, ela ficou bastante temerosa por conta, primeiramente, do episódio que aconteceu no escritório do advogado, ex-advogado do casal. Quando ela me relata que quando ela chegou até o escritório, a Monique prontamente veio em cima dela, falou: olha, Tainá, você não viu nada, você não sabe de nada, você nunca viu o rosto no menino, apaga as mensagens do seu telefone, num tom bem positivo. E ela ficou bastante coagida com isso. Ela me relata também que desde a morte do menino, ela não teve contato nenhum com o padrasto, com o Jairinho. Bom, ficou claro durante esses novos depoimentos que ela revelou detalhes íntimos das relações que existiam dentro daquela casa. Detalhes que existem corriqueiramente em relações numa família, que haviam sido omitidos num primeiro momento. O Jairinho chegava a ameaçar a Tainá, já que no dia das agressões que ela relatava em tempo real à mãe que estava no cabeleireiro, e depois tem mais perguntas sobre isso, o Jairinho disse que ia mandar a babá embora. E a Monique foi contra porque disse que ela gostava muito de como ela tratava o filho dela. O Jairinho chegou a ameaçar a Tainá? Bom, segundo a Tainá, o contato dela com o Jairinho era muito pouco. Inclusive, nesse dia do episódio, ela não ouviu o Jairinho conversando com a Monique, dizendo que ia mandá-la embora. O que ela ouviu foi o Jairinho perguntando ao Henri: você mentiu para sua mãe? Você quer ver o tio triste com a sua mãe? Né? Não conta mentira para sua mãe, não. O que você falou com a sua mãe? Mas em momento algum ela cita qualquer tipo de fala do Jairinho com ela. Não sei se de repente também por conta da proximidade que ela tinha com a família do Jairinho, né? Mas ela não cita nenhum episódio de nenhum constrangimento feito pelo Jairinho para com ela. Em relação ao que aconteceu naquele dia 2 de fevereiro, o fato do menino ter saído mancando e com machucaduras no joelho e também na cabeça, ela observou que o menino havia apanhado dentro do quarto? Foi o que a gente está sempre falando desde o início, que ela diz: doutora, eu não vi ele bater, eu não ouvi o menino gritar. Mas era nítido que alguma coisa tinha acontecido, porque ninguém entra num quarto andando perfeitamente, sai mancando. E logo depois diz: tia, não lava minha cabeça não que está doendo. Então ela achou realmente acreditou que teria acontecido alguma coisa dentro daquele quarto.
Um detalhe que, quando ela relatou o caso à mãe, qual foi a reação da mãe inicialmente a ela? A reação verdadeira da mãe em relação àquilo que ela estava relatando e que o menino estava dizendo para ela, a Monique. Tainá diz para mim que realmente foi na íntegra tudo o que aconteceu, que ela relatava em tempo real o que estava acontecendo à mãe. A mãe se mostrava surpresa, mas em contrapartida também não tomava nenhuma posição do tipo, estou indo para aí. Ela diz que a mãe demorou cerca de quase 3 horas, ou um pouco mais de 3 horas, e que ela se espantou, porque quando a mãe chegou, ela estava na brinquedoteca com o menino, a mãe botou ela e o menino dentro do carro, e ao invés de pegar o menino, né, abraçar, como acredito eu que qualquer mãe faria, a mãe falou, nossa, vim correndo, borrei minhas unhas. E a Tainá ficou bastante impactada com isso. Desse dia a mãe abandonou o apartamento no dia das agressões e foi para a casa dos pais ou não? Sim, a Tainá diz que ela subiu, pegou as malas e desceu e deixou a Tainá na residência dela, em Jacarepaguá, e seguiu para Bangu. Então a Tainá acreditou que ela fosse passar o final, porque era véspera de carnaval, sexta-feira de carnaval, ela acreditou que a mãe fosse passar, né, o final de semana com o filho, fosse ficar ao lado dele, e ela se espantou quando ela viu que no dia seguinte a Monique tinha deixado o menino na casa da mãe e tinha viajado com o Dr. Jairinho para Mangaratiba. Outro detalhe importante que foi omitido na primeira conversa, ou foi mudado da primeira conversa para a segunda, do depoimento para o segundo depoimento, é que a Tainá dizia que as relações eram tranquilas entre o casal, como todo casal, mas ela observou várias brigas, que o casal brigava dentro do quarto, depois se reconciliava fora dele, dando a entender que estava tudo bem. E que ela presenciou pelo menos 3 fatos que seriam agressões, poderiam ter levado a agressões ao menino nesse meio tempo. Isso é verdade também ou não? Não, é verdade sim. Primeiro momento, no primeiro depoimento, foi um depoimento bastante negatório, né? Em que ela dizia que não sabia de nada, não viu nada, realmente como a Monique havia ordenado que ela fizesse. Ela acabou ficando um pouco com medo de destoar o que a mãe do menino tinha ordenado que ela fizesse. Porque ela cita que ela conhecia a família do Jairinho, mas ela não conhecia a Monique e a família dela. Então ela ficou com bastante medo que fosse feita alguma coisa com ela, né? Porque o clamor social já estava ficando bem grande. Então ela disse que no primeiro momento ela falou exatamente aquilo que a Monique pediu que ela dissesse. Tanto que o depoimento dela a primeira vez foi um depoimento de 1,5 folha, duas folhas no máximo. Ela tinha noção de que os pais da Monique sabiam dessas agressões? Bom, o pai ela não cita, mas a mãe ela cita, porque ela diz que ela falou claramente com a mãe o que tinha acontecido, né, com a avó do menino, no episódio que eles retornaram do psicólogo, e a avó do menino dizia, assim como a mãe, não, isso é mentira dele, ele está mentindo, está inventando. E ela realmente ficava bastante triste, porque ela via que o menino não estava inventando. Olha, a Tainá também, antes de prestar depoimento, deu uma entrevista a uma emissora de televisão que me parece foi a mesma que entrevistou o Jairinho e a Monique. Nessa entrevista, ela mentiu também no seu conteúdo e havia perguntas combinadas do advogado com essa emissora de televisão para que ela respondesse? Datena, ela me relata o episódio de que quando ela chegou ao escritório do advogado, ela achou que ela fosse conversar com um profissional, né, acerca do depoimento, que o profissional iria explicar a ela como seria o depoimento, uma vez que ela nunca tinha estado numa delegacia, né, e quando ela chegou, literalmente tinha um circo armado, a Monique ordenando que ela dissesse, e o advogado disse a ela, você acredita em Deus? Eu acredito, eu confio muito nessa família. E ele dizia as perguntas e dizia as respostas, tipo, vão perguntar a você que era uma família feliz. Era uma família feliz, né? Então a Tainá, completamente coagida já pela pressão da mãe do menino, dizia, E foram perguntas e respostas completamente mecânicas, né? Foi para uma emissora de televisão só essa entrevista ou foi uma entrevista coletiva? Não, foi para uma emissora só que já se encontrava no escritório do advogado quando ela chegou lá.
Ela não sabia que ela ia falar nada. Diz a Tainá que ela relutou por 2 vezes em falar alguma coisa, que ela não queria falar, não queria aparecer. Só que diante da pressão que foi colocada nela lá, aí ela falou exatamente aquilo que tinha passado para ela, para que fosse falado, né? As perguntas que foram feitas pelo repórter dessa emissora foram passadas antes para o advogado e passadas para a Monique. Datena, ela me relata que o advogado dizia para ela, olha, vão perguntar a você como era a família. Era uma família feliz, né? Você nunca viu nada no menino, não é? Então ele dizia as perguntas que seriam feitas e automaticamente passava em termos afirmativos como seriam as respostas. Mas ele só podia ter sabido dessas perguntas com base em conversa com os profissionais ou o profissional que a entrevistou. Qual era essa emissora de televisão? Olha, eu não me recordo, Datena. Eu não me recordo porque eu acho que até anteontem, se não me engano, eu não tinha nem visto o conteúdo dessa entrevista. Realmente eu não me recordo qual foi a emissora. A perícia encontrou hoje câmera de monitoramento na caixa do quarto do menino Henri. A Tainá sabia que tinha câmera dentro do quarto do menino? Não. Não, a todo momento ela dizia para Monique, a gente precisa colocar câmeras. A gente tem que colocar câmeras aqui. E a Monique falava, temos que colocar, vamos ver isso. E o tio da Tainá, segundo ela me informou, presta esse serviço de instalação de câmeras de segurança. Então a Tainá sempre perguntava, Monique, eu posso pedir para meu tio vir aqui fazer um orçamento? Aí ela, não, tá, depois a gente vê isso. Sempre se esquivando desse tipo de colocação de câmeras. E a Tainá em nenhum momento teve, né, o pensamento de colocar uma câmera escondida no quarto do menino ou no quarto do casal que fosse. A babá notou que durante o namoro a qualidade de vida da Monique melhorou ou não? Ela não sabe dizer, porque ela começou a trabalhar para o casal dia 18 de janeiro. O casal já morava nesse apartamento que ocorreu, né, a morte do menino. Então ela não conhecia a Monique antes, ela só conhecia o vereador e a família dele. A Monique ela não sabia quem era. A senhora tem mais detalhes dessas relações que haviam sido omitidas no primeiro depoimento da Tainá para a polícia, que foram corrigidos no segundo depoimento, que não vieram à luz do dia ainda? Bom, eu acredito que no depoimento dela, eu conversei com ela antes de prestar o depoimento e eu disse para ela, falei, olha, você seja clara, transparente, se você puder fornecer os detalhes, você forneça, para que o delegado possa ter exatos esclarecimentos para finalizar o inquérito. Eu acredito, até mesmo pela longa duração do depoimento, que ela expôs tudo, inclusive em detalhes, né, para poder ajudar a polícia a elucidar o fato. Olha, eu acho que agora a entrevista realmente terminou. Ontem ficou pela metade, hoje acho que ela terminou. A senhora tem mais alguma coisa a acrescentar? Porque de minha parte eu estou satisfeito. Não, Datena, eu só queria agradecer o seu papel, agradecer o grande jornalista que você é, né? E agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando para mostrar que realmente a babá fez tudo aquilo que possível, né, nas limitações dela para tentar salvar o menino. Tá bom, obrigado a senhora, um ótimo dia, fique com Deus e saúde, principalmente Datena. nos dias de hoje. Bom dia e bom final de Até semana. logo a senhora. Tchau, tchau. Bom dia e a senhora também.